Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo a você a palavra de Deus, estudando os atributos de Deus, as qualidades do seu caráter, mas estamos vendo aqui qualidades do caráter de Deus que são comunicáveis, qualidades do caráter de Deus que são passados a nós, aos seus filhos, e podemos ser parecidos com o Senhor Jesus. Podemos e devemos, de acordo com as Escrituras. No programa de hoje, conversando sobre a mansidão, veremos algo tão importante: a mansidão e a palavra de Deus. Que poder tem a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus para nós? O que a palavra de Deus pode fazer por nós e em nós? E o que significa a mansidão dentro da palavra de Deus? Vamos ver? Então deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir Deus, pronto para receber a sua palavra, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos conversar sobre a mansidão e a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Bem, a palavra de Deus está escrita para nós. As Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, esses 66 livros que compõem a Bíblia são a palavra de Deus. A Escritura Sagrada, tanto o Antigo Testamento, seus 39 livros proféticos, históricos, o Pentateuco, Cânticos, Provérbios, quanto o Novo Testamento. 27 livros mostrando a vontade de Deus, o agir de Deus, desde a criação até quando Ele fizer novas todas as coisas. Esta é a palavra de Deus. Mas nós vamos ver que a própria palavra nos diz que devemos acolher a palavra de Deus com mansidão no nosso coração. Vamos ver onde está escrito e o que isso significa? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, vamos ler dos versículos 21 ao 22. Diz assim: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Bem, aqui Tiago, o irmão de Jesus, ao escrever esta carta, ele fala que nós devemos nos despojar, ou nos desvestir, ou remover de nós toda impureza e acúmulo de maldade. Toda impureza e acúmulo de maldade. É interessante ver como a impureza contamina. Se você tocou em alguma coisa suja, mal cheirosa, alguma coisa que gruda às vezes na nossa mão, uma graxa, um óleo, ou alguma coisa, alguma sujeira, aquilo incomoda. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos cristãos, as coisas deste mundo incomodam. Dá vontade de lavar a mão, dá vontade de tomar um banho, de tirar aquela roupa suja, dá vontade de ficar livre daquilo que é impuro. Por quê? Porque a pureza veio habitar em nós. O Espírito Santo, puro, veio habitar em nosso coração. Então, nós temos de nos despojar, de tirar completamente toda impureza. Às vezes, vemos a vida de certos irmãos, de certas pessoas que entregam sua vida a Jesus, confessam, oram, Senhor Jesus, te entrego a minha vida, mas continuam no pecado. Continuam com a impureza nas suas mãos, nos seus olhos,
nos seus pensamentos, nos seus ouvidos, nas suas mãos. Continuam com a impureza. Não tem jeito. Não tem jeito da luz conviver com as trevas. A luz vem, manda as trevas embora. Mas se você segura as trevas, a luz não pode entrar. A luz não pode entrar. Por isso, muitas pessoas hoje têm o nome de crentes, batizaram, têm seus nomes no rol de membros, mas não são convertidos, não são realmente cristãos. Por quê? Porque não se despojaram da impureza, nem da maldade. E aqui diz, e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada ou enxertada. Além de nos lavarmos de toda impureza, nós precisamos agora acolher com mansidão, acolher a palavra. Ou seja, a palavra de Deus é como semente, semente que foi plantada no nosso coração. É uma semente que germina, que brota, que lança seu caulezinho, sua folhinha, lança as raízes e precisa crescer para florescer e frutificar. Sim, a palavra de Deus ela precisa ser enxertada em nós e nós devemos acolher, receber. Claro que para receber eu tenho de ter o contato com a palavra. Não se admite um cristão verdadeiro que não ame a palavra de Deus, que não leia a palavra de Deus, que não medite na palavra de Deus, que não deseje a palavra de Deus. Mas aqui está dizendo acolher a palavra com mansidão. Não é ler a Bíblia para discutir a Bíblia. Não é ler a Bíblia para dizer, isso aqui não serve para o século XXI. Não, isso aqui tem de mudar. Não, isso aqui, os tempos mudaram. Não, acolher com mansidão significa que a Bíblia tem total autoridade sobre a minha vida. É dizer que eu não tenho direito jamais de poder contrapor a palavra de Deus. O que eu tenho de fazer é aceitar esta palavra com mansidão, com humildade, com reconhecimento de que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. E Tiago diz que essa palavra em nós implantada é poderosa para salvar a nossa alma, nossas emoções, nossa vontade. A palavra de Deus, ela endireita todas as coisas dentro de nós quando nós a praticamos. É o que ele fala. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, eu recebo a semente da salvação e agora eu devo acolher esta palavra com mansidão e praticar. E praticar. Vamos ver que o ouvinte da palavra não pratica. Continuando o texto de Tiago 1, versículo 23 e 24, nós lemos assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, aquele que ouve a palavra sem praticar é ouvinte. Ele está ouvindo, mas ele não traz para o seu dia a dia. Então, Tiago diz que é como alguém que olha no espelho. A palavra de Deus nos mostra a realidade. Ele olha no espelho, opa, preciso pentear meu cabelo, tenho de fazer a barba, a minha pele apareceram algumas espinhas. Ele olha o seu rosto natural. Mas assim que ele sai, se esquece. Quantas vezes você olhou hoje no espelho? E você se lembra exatamente da sua aparência no espelho? A gente esquece. A gente olha e sai, vai fazer um tantão de coisas sem lembrar do nosso rosto lá diante do espelho.
É diferente quando você olha no espelho, puxa, preciso pentear meu cabelo, e pega o pente e diante do espelho você se penteia. Opa, eu preciso escovar os meus dentes, passar o fio dental aqui. E você pega a sua escova de dentes e você escova, passa o fio dental. Opa, tem um cravo aqui, tem uma espinha no meu rosto, e você vai tratar daquele probleminha ali na sua pele. Opa, minha barba, estou precisando de fazê-la, e você pega lá seu barbeador e já se prepara. Isso é aquele que pratica, aquele que vê a necessidade e já pratica, e já coloca em prática. Mas o ouvinte é aquele que vê e se esquece. Ouve uma mensagem na igreja, ou na TV, ou recebe uma mensagem aí nas suas redes sociais, e aquela mensagem falou seu coração, mas, é verdade isso aqui, mas não coloca em prática, se esquece. Então, a palavra de Deus, ela tem de estar em nosso coração e praticada com mansidão. Nós vamos ver que devemos praticar a palavra com mansidão. É o próximo versículo aí de Tiago, capítulo 1, o versículo 25. Diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ah, que coisa linda! Aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante. Vai ser feliz, vai ser feliz. Isso é repetido nas Escrituras desde o Antigo Testamento. Quando Deus estava passando a liderança de Moisés, a liderança da nação de Israel para Josué, o Senhor disse para Josué: sê forte e corajoso, medita na palavra, medita de dia e de noite, medita. Quando o Senhor falou através de Moisés sobre o rei em Israel, como deveria ser o rei, ele diz: o rei deve ter uma cópia da lei e ler todos os dias, e meditar todos os dias nas Escrituras. O Salmo o primeiro salmo para abrir aquele livro de 150 cânticos maravilhosos, diz que bem-aventurado é aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Feliz, bem-aventurado. É isso que Tiago está falando. Esse homem que pratica a palavra de Deus e nela persevera, será bem-aventurado no que realizar. Você tem sido uma pessoa feliz, realizada naquilo que você faz? Ou será que você começa e não termina? Ou será que você quer fazer as coisas certas e faz tudo errado? Ou será que você é dominado pelos seus amigos, ou pelo seu cônjuge, ou pelas pessoas ao seu redor, do seu trabalho, e você não consegue fazer as coisas da maneira correta? Você está vivendo de acordo com a vontade de Deus? Você tem colocado em prática a palavra da salvação, a palavra de Deus? Ou você vai vivendo, vou remando de qualquer jeito? Como está sendo a sua vida? Praticar a palavra de Deus com mansidão é bem-aventurado. Aquele que considera na lei perfeita, na lei da liberdade. Não aquela lei como os fariseus tomavam as Escrituras ao pé da letra e 613
mandamentos talmúdicos, aquele tanto de regras para seguirem. Não, na lei da liberdade. Essa liberdade não é para fazer o que eu quero. Essa liberdade é como o Senhor disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Lei da liberdade é a palavra de Deus que nos faz livres, livres do pecado, livres da opressão maligna, livres do jugo das trevas. A lei da liberdade, a palavra de Deus em nós enxertada e colocada em prática, nos faz livres no Senhor. Livres para viver a vida cristã, livres para poder anunciar ao mundo quem é Jesus e quem é o nosso Salvador. Livres para poder praticar a vontade de Deus e nos alegrar no Espírito Santo que habita em nós. Praticar com mansidão a palavra. E quando nós temos a palavra em nós, e quando Deus nos dá um chamado na igreja, seja para pregar, evangelizar, discipular, seja para louvar, adorar, seja para ensinar, qualquer que seja a tarefa que o Senhor nos dá para fazer, nós devemos agir com mansidão. Não eu, Senhor. Como diz o Salmo 115, o Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Não a nós. Não somos nós, somos incapazes de fazer qualquer coisa que agrada a Deus. Mas, quando fazemos no poder do Espírito e em Cristo, então nós fazemos aquilo que realmente agrada ao Senhor. E quando Deus nos dá a sua tarefa, um chamado para exercer na nossa vida cristã, Ele vai nos chamar para fazer isto com mansidão. E uma das coisas que vamos fazer com mansidão é disciplinar com mansidão. Não só os nossos filhos, não só os nossos liderados, mas disciplinar a quem quer que seja que o Senhor coloque diante de nós. Disciplinar com mansidão. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos 24 ao 26. Lemos assim. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua última carta a Timóteo. Aquele jovem que haveria de assumir o lugar de Paulo. Haveria de assumir a liderança na igreja em missões, indo por todo mundo, levando a palavra, plantando igrejas, e ele precisava ser maduro e forte na fé. Então, Paulo escreve para Timóteo, ora, é necessário que o servo de Deus não viva a contender. Nós não fomos chamados para ficar brigando, para ficar discutindo sobre a nossa fé. Não. Para ficar em debates, não. Mas deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Vamos ver o que ele está dizendo aqui? Que o servo de Deus, aquele que está numa posição de liderança, deve ser brando para com todos. Isso vale para todos nós. Ter uma palavra branda, uma palavra sábia, uma palavra sensata,
Paulo diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Como que a gente tempera com sal um alimento? A gente põe a pitadinha de sal e prova se está bom. Pode ter mais um pouquinho de sal. Então nós tomamos mais uma pitadinha e colocamos na mão e provamos. Agora está bom. Assim deve ser a nossa palavra, temperada com sal. Será que eu posso colocar um pouquinho de exortação? Que textos eu posso pegar para ensinar sobre este momento? Ainda não está bom. Um pouquinho mais. Assim deve ser a nossa palavra, pensada, meditada. Nós precisamos saber o que falar, como falar e a hora em que devemos falar. Isso é uma palavra temperada com sal. Isso é uma palavra preparada com amor. Isso vale para todos os ambientes, no trabalho, no ministério, na família, no ambiente relacional entre os vizinhos, vale para todos os ambientes. Então, o servo de Deus não vive a contender, mas é brando para com todos, apto para instruir, mostrar o caminho, trazer ensino. Não é assim, você deve fazer assim. Olha, a maneira correta de agir deve ser assim, principalmente instruindo as crianças, os nossos filhos, não só nossos filhos biológicos, mas também nossos filhos espirituais, que estão começando a carreira cristã. Instruir com aptidão. Estar preparado para instruir, dar instrução. Instrução é como fazer. Você vai chegar lá no novo trabalho, mexer numa máquina que você nunca mexeu, então vão te instruir. Esse botão serve para isso, este para isso, isso aqui vai governar ou dirigir isso vai para isso. Então você vai ser instruído em como operar aquela máquina. E aqui a palavra de Deus diz que eu e você precisamos ser aptos para instruir. Instruir aqueles que não sabem, instruir com mansidão. Mansidão. Estou lendo um livro de uma jovem muçulmana que se converte a Cristo. Então ela conta como no seu país, na educação, e lá realmente entre as nações árabes, e eu vi isso também na África, as crianças apanham dos professores. Na escola batem. Quando nós éramos crianças, ainda aqui no Brasil, havia professores que batiam nas crianças. Tinha palmatória. Então, a criança dava a mãozinha e ganhava as reguadas na sua mão. Apanhavam para aprender. Ainda hoje continua isso no Oriente Médio, na África, nas nações do Oriente, ainda continua assim, apanhando para aprender. Mas nós vamos ensinar com mansidão. Com mansidão. Reconhecer que aquela pessoa está começando a sua carreira, está aprendendo. Nós vamos ter paciência, mansidão. E o manso é aquele que sabe que quem é o único que sabe todas as coisas é Deus. Que o mesmo Deus que guia minha vida é o Deus que quer guiar a vida daquela pessoa a quem estou instruindo. Então, instruir com mansidão, ser paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Aqui Paulo explica para Timóteo que ele vai disciplinar com mansidão as pessoas que se opõem na expectativa de que Deus conceda arrependimento, para que conheçam a verdade, para que retornem à sensatez, para que se livrem dos laços do diabo, porque foram feitos cativos por eles. Como isso é importante. Às vezes você vai falar para alguém que está pensando no divórcio e você diz, puxa, um motivo tão banal,
Será que Deus vai aceitar esse motivo para haver a separação? Não, mas você vai ensinar, instruir com mansidão, com o desejo profundo de que a pessoa se arrependa e ela volte, e ela pense em fazer da maneira correta. Não sei como está a sua vida, não sei como você tem vivido de acordo com a palavra de Deus ou não, mas quem sabe você tem o desejo de acertar. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo, pedindo a graça, a mansidão, a sabedoria, a salvação, a direção do Senhor. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Te dou o meu coração, a minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor. Ajuda-me a viver na Tua presença. Ajuda-me a fazer as coisas da maneira correta. Ajuda-me a ser sábio. Eu preciso de Ti. Eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade. Lava-me, perdoa-me, limpa-me, encha-me com Teu Espírito Santo e guia-me pela Tua mão. Sou Teu e quero viver só para Ti. Todos os dias da minha vida, recebe-me, Senhor. Sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom entregar o direito da nossa vida ao Senhor. Como é bom pertencer a Ele. Viva intensamente para Deus, lendo as Escrituras e sendo praticante da palavra. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.